Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, aqui nos encontramos mais uma vez, eu, Carlos Henrique Parente, diante dos microfones, e diria, como gosto sempre, de falar, sagrados microfones da Rádio Rio de Janeiro. Porque nós utilizamos esses termos, que estão vinculados aí ao aspecto religioso da vida humana. E eu não me furtaria a me identificar como alguém que aprecia muito os campos religiosos, mas é preciso estabelecer uma distinção, pois aqui falamos de espiritismo. Espiritismo é também religião? Sim, o é. Kardec, na Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, já assume essa característica que até então ele evitava de considerar o espiritismo uma religião. Por que ele fazia isso? Para que as pessoas que tivessem contato com a doutrina não a confundissem com o formato utilizado pelas pessoas, pelo mundo religioso, no campo, na estrutura que estava sendo construída a partir da doutrina espírita. Então, ela é religião no seu sentido essencial, não só na sua moral, mas também na sua identificação com a busca do sagrado, com aquilo que é importante estabelecer esse vínculo. Então, desenvolver nas pessoas espiritualidade, um senso de espiritualidade, como em geral as religiões o fazem também. Mas no espiritismo não existe nenhum tipo de ritualística, nenhum tipo de, digamos assim, de construção de um ideal no formato tradicional. Não há paramentos, não há pessoas, sacerdotes, nada disso, não existe isso. Por isso que Kardec teve o cuidado de evitar chamar o espiritismo de religião, por causa disso aí, para que as pessoas não confundissem. Mas ali, já mais ou menos próximo até a sua desencarnação, dezembro de 1868, ele veio desencarnar em março de 1869, ele ali diz sim, em bom tom, que o espiritismo era sim uma religião, mas, e aí ele vai fazer esse tipo de comentário, identificando exatamente isso aí. Então, é religião, mas não é como as outras religiões o fazem no seu formato, sabe, na sua forma de demonstração. Então, o espiritismo procura buscar a essência dessa questão, para ajudar a pessoa a estabelecer um vínculo de relação. Daí a palavra religião significa religar, vem do religare, do latim. Então, estabelecer essa ligação ou religação com o seu Criador, com o sagrado, o aspecto do sagrado, que normalmente nós possuímos em nós como uma herança natural. Pois, ali nas questões 600 e pouco, não me furta agora aqui o exato, mas acho que 651 por ali, 650, onde a gente entende que a ideia de Deus é inata no homem, ou seja, nasce com ele. Então, nós já temos naturalmente esse vínculo religioso. Existem as pessoas que o negam, no sentido de preferirem tornar-se ou fazerem-se como ateus. Pessoas que não creem em Deus, elas são livres para fazer o que elas quiserem. Mas todos os outros que creem em Deus vão crer em Deus da sua maneira. Então existem muitos formatos ou muitas religiões no mundo. O Herculano Pires, ele tem uma definição que particularmente eu acho muito interessante, no livro Revisão do Cristianismo, dizendo que o cristianismo é uma religião que fornece elementos, para o nascimento de muitas religiões, no sentido daquelas que nascem da essência principal. Ou melhor, até me corrigindo, ele diz que o cristianismo é uma doutrina do conhecimento de onde nasceram muitas religiões de base cristã.
Agora eu me corrigi e farei de forma mais correta. Então, mais ou menos isso aí, porque Jesus não fundou uma religião. Ele não tinha esse interesse, mas ele sabia que os homens fundariam uma religião porque é da natureza humana estabelecer isso aí, um vínculo e uma necessidade e um contato com o sagrado, né? com aquilo que lhes foge, que não está nas mãos dos homens, mas que faz parte, né, da essência do ser humano. Então Jesus, o que ele faz? Ele demonstra para a gente uma forma de relacionamento do homem consigo mesmo, com o seu semelhante e com o seu Criador. Se for nesse sentido, a gente pode até dizer assim, não, ele tocou nesse ponto também, mas não no sentido formal. Ele não fundou ali uma escola essencialmente material, né, um lugar com paramentos, com cultos, nada disso, nada do que as religiões normalmente têm como importante. Então, a relação dele era falar daquilo que aproximaria o homem da sua essência, daquilo que era verdadeiro. Então, isso é a base, né, de uma religião que compreende o seu papel no mundo. O Espiritismo vem atender a essa questão. Então, ele é religião nesse sentido e é cristianismo. Então, como ensina lá, acho que a Revista Espírita de dezembro de 1863, ou melhor, novembro de 1863, onde é apresentado ali pelos espíritos superiores a doutrina espírita, né, como uma religião cristã, mas que atende às necessidades dos tempos modernos. Então, e desde lá do Livro dos Médiuns, na questão 350, a gente vê lá Kardec, ele dizendo que a bandeira que levantamos bem alto é de um espiritismo cristão e humanitário. Então, essa bandeira que ele levanta, que ele desfralda, como está lá no texto, até da tradução da Federação Espírita Brasileira, então, essa bandeira que levantamos e desfraldamos bem alto é de um espiritismo cristão e humanitário. E aí, desde o início, Kardec e os espíritos superiores assumem o cristianismo como elemento orientador. Então, essencialmente, o espiritismo e cristianismo são a mesma coisa. Paulo de Tarso também, numa comunicação no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz lá que o cristão e o espírita são a mesma coisa. Então, em realidade, não existe essa coisa de eu dizer assim, eu sou espírita e sou cristão, eu sou cristão e sou espírita. Me perdoem aqueles que falam assim, eu mesmo, às vezes, por uma questão de interpretação, de me colocar, a gente utiliza esses termos, mas se a gente levar mesmo a fundo, isso é meio desnecessário, porque são a mesma coisa. Quando a gente diz cristão, e apenas para identificar que a gente segue o caminho da orientação kardeciana, a gente até o faz, mas é dizer a mesma coisa, o cristão e o espírita são a mesma coisa. Então, faz parte disso aí, porque negar ao espírita dizer-se cristão? Ele sou cristão, mas eu estudo Allan Kardec. É por esse caminho que eu procuro, que eu compreendo o cristianismo melhor. Aquele que não quiser adotar isso, não tem problema nenhum. Encontre no seu formato um jeito de melhorar-se como ser humano. Porque esse é o papel da religião, é o papel da boa orientação, da boa moral, sempre nesse sentido. E deixando aos outros a liberdade. Então, para isso é importante a gente estudar doutrina espírita. E é o que a gente está fazendo aqui, no programa Luz na Penumbra, e a parte que me cabe é o estudo do livro Obras Póstumas, aquela obra que foi publicada 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec. São textos produzidos pelo Allan Kardec, ou recebidos por ele, através dos espíritos, e que a gente vai ver na segunda parte desse estudo, na segunda parte do livro, né, que a gente está estudando, de forma mais direta e objetiva. E nessa primeira parte, inúmeros textos que Kardec produziu, de estudos, de reflexões que ele possuía, só que não havia sido publicado. Então ele deixou esses textos e a sua esposa, junto com o Sr. Lemarie, organizaram e publicaram esta obra aqui, chamada Obras Póstumas. Mas todos os textos são do codificador e direcionados a ele, tanto na primeira como na segunda parte.
Então a gente está aqui num assunto, no estudo, onde Kardec está trazendo, né, a lumen aqui a nossa consciência, falando a respeito da natureza de Jesus, sobre a questão dele ser ou não ser Deus, ou seja, falando da divindade. O que prova a divindade de Jesus? São os seus milagres, são as suas palavras, o que é? E aí nós estamos numa parte aqui justamente ligada a essa questão. As palavras de Jesus provam que ele era o próprio Deus. Então, são as suas palavras que provam isso. A gente viu que os milagres não eram suficientes para isso. Então, são as suas palavras. E nós estamos numa parte já indo para o finalzinho, né, mais ou menos disso aí. Não sei se eu conseguiria terminar nesse programa, mas vamos fazer o possível aqui, já que eu falei tanto, como sempre, né, uma longa introdução a respeito de questões que eu considero particularmente muito importantes. Mas vamos nós lá, adentrando aqui, de onde nós paramos. Então, mais uma frase do nosso querido Mestre Jesus, e essa aqui é incrível, né? E Jesus, dando um grande brado, disse: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. E dizendo estas palavras, expirou. Então foi o momento em que Jesus, ele deixa o corpo físico lá no alto da cruz, aquela cruz infamante, né? Uma coisa absurda, né? Que o ser humano demonstra a sua truculência em querer destruir aquilo ou aquele que ele não entende e que ele até acha e acredita que poderia lhe atrapalhar a vida. Então é assim que a gente faz? A gente não lida com a realidade, com as coisas do jeito que elas são? Então nós nos tornamos ou neuróticos ou nos tornamos perversos, para depois lá na frente, através da reencarnação e da imortalidade da alma, descobrir que fizemos uma coisa muito errada e que vamos ter que reparar o erro que cometemos. Então esse é o momento em que Jesus dá esse brado, né? Dizendo: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. Está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículo 46. E Kardec faz um comentário muito pertinente, como sempre. Se Jesus, ao expirar, deixa sua alma nas mãos de Deus, é que a tinha distinta de Deus, sujeita a Deus, logo não era Deus. As seguintes palavras dão testemunho de uma tal ou qual fraqueza humana, de um certo receio da morte e dos sofrimentos, o que contrasta com a natureza divina que se atribui a Jesus. Elas, igualmente, testemunham essa submissão ao inferior para o superior. Então, foi Jesus com eles a uma granja chamada Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou acolá e faço oração. E tendo tomado consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza mortal. Demorai-vos aqui e vigiai comigo. E adiantando-se uns poucos passos, se prostrou com o rosto em terra, fazendo oração e dizendo: Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça nisto a minha vontade, mas sim a tua. Depois veio ter com seus discípulos e os achou dormindo, e disse a Pedro: Visto isso, não pudestes 1 hora vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De novo se retirou 2ª vez e orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que o beba, faça-se a tua vontade. São Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 42. Eu aqui eu li a parte do comentário de Kardec, né, do texto anterior, onde Kardec chega à conclusão de que se Jesus entrega o Espírito ao Pai,
se referindo ao Pai, é porque este não era o próprio Pai, ou seja, não era Deus. Era uma pessoa distinta. E eu acabei entrando no texto seguinte, isso de Mateus, capítulo 26, 36 a 42, onde aí já é anterior ao momento da crucificação, da entrega do Espírito a Deus, né? Onde a referência é sempre a mesma. Jesus se dirige ao Pai na sua oração, no seu momento. Então a gente vai percebendo que não há equívocos, querido amigo ouvinte, em relação a isso. A gente fica até se perguntando, nossa, como é que o ser humano, como é que o homem conseguiu confundir tanto, se confundir e confundir outras pessoas, tanto ao longo dos séculos, quando bastava estudar, mas estudar com interesse na verdade. E aí confundir a cabeça de tantas e tantas pessoas. Nossa. Mas vamos seguir mais um texto. Então lhes disse, a minha alma se acha numa tristeza mortal, detendo-vos aqui e vigiai. E tendo-se adiantado alguns passos, prostrou-se em terra e orava que, se era possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, transpassa de mim este cálice. Porém, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. São Marcos, capítulo 14, versículos 34 a 36. Aqui, no mesmo tom, só que agora um outro evangelista, né? E quando chegou àquele lugar, lhes disse, orai para que não entreis em tentação. E Jesus se arrancou deles, obra de um tiro de pedra, e posto de joelhos orava, dizendo, Pai, se é do teu agrado, transfere de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, senão a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava Jesus com maior instância. E veio-lhe um suor, como gotas de sangue que corria sobre a terra. Isso está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículos 40 a 44. E perto da hora nona de Jesus, deu Jesus um grande brado, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, São Mateus, capítulo 27, versículo 46. E à hora nona, deu Jesus um grande brado, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Também no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 20, versículo 34. Eu não repeti errando não, tá, querido amigo ouvinte? É uma sequência, porque o Kardec aqui, ele está transcrevendo os textos bíblicos, então está aqui em Lucas, está aqui em Mateus, está aqui em Marcos, e a gente está seguindo aqui, tá bom? Às vezes a gente engasga um pouquinho, né? Na hora os olhos batem assim na leitura e às vezes a gente erra a palavra, mas nesse caso aqui não foi não. Então vamos a um outro texto para dar continuidade aqui, ó. As passagens que se seguem podem deixar dúvidas e dar lugar a crer numa identidade de Deus com a pessoa de Jesus, mas além de que não prevalecem sobre as precedentes, cujos termos são tão precisos, trazem em si as mesmas e a precisa retificação. Então Kardec chama a nossa atenção, aqui no caso é o comentário de Kardec, a respeito de que às vezes acontece, que algumas vezes dá a impressão de que são a mesma pessoa, mas logo em seguida a gente percebe que não são a mesma pessoa, ou seja, tudo fica retificado, ou seja, corrigido. Então é um cuidado que a gente tem que ter ao ler e prestar bem atenção. Perguntaram-lhe, pois, eles, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o príncipe, o mesmo que vos falo. Muitas coisas são as que tenho de vos dizer e de que vos condenar, mas o que me enviou é verdadeiro. E eu, o que digo no mundo,
é o que dele aprendi. Está em São João, capítulo 7, versículos 25 e 26. O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos uma mesma coisa. São João, capítulo 10, versículo 29 e 30. Isto quer dizer que seu Pai e ele não são senão um pensamento, visto como ele exprime o pensamento de Deus, porque possui a palavra de Deus. Então pegaram os judeus em pedras para lhe atirarem. Disse-lhe Jesus: eu tenho-vos mostrado muitas obras boas que fiz em virtude de meu Pai. Por qual destas obras me quereis vós apedrejar? Responderam-lhe os judeus: não é por causa de alguma boa obra que nós te apedrejamos, mas sim porque dizes blasfêmias, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não é assim que está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Isso é importantíssimo, esse texto, né? Está no Velho Testamento que Jesus transcreve, ou seja, algo que já estava ali, né? Se ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus for dirigida, e a Escritura não pode falhar, a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por que dizeis vós, tu blasfemas, por eu ter dito que sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Porém, se as faço, e quando não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que conheçais e creiais que o Pai está em mim e eu no Pai. Isso está no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 29 a 38. E antes até de dar continuidade, no finalzinho aqui até desse estudo, que coisa curiosa, né? Essa questão do Velho Testamento, né, do Salmo, onde a gente encontra, eu disse, vós sois deuses. Então, existia uma referência que fundamentava aquilo que Jesus dizia a respeito de si mesmo, se colocar como filho de Deus, e igual ao Pai, porque a ideia é essa, igual ao Pai, por ser filho de Deus, e não porque ele e Deus eram a mesma pessoa. Até na época fica bem explicado, os próprios judeus entendiam assim, e os cristãos confundiram tudo, mudaram aí a configuração da coisa. Não é mole não, né, querido amigo ouvinte? Não é mole não. Vamos ver aqui mais um pedacinho, mais um trechinho, que é o finalzinho desse estudo. No outro capítulo, dirigindo-se aos discípulos, ele lhes diz: naquele dia conhecereis vós que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. São João, capítulo 14, versículo 20. Destas palavras, não se vá concluir que Deus e Jesus não fazem senão um, pois neste caso também se deveria inferir delas que os apóstolos não fazem senão um com Deus. É exatamente o que acontece. Ali ele dizia, né, que eu estou no Pai, eu estou em vós, vós em mim. Então, vai confundir todo mundo como se fosse uma única pessoa? Não, não é isso. É uma questão de relação, de reciprocidade, de identificação, de essência. Então, aquele que revela uma natureza superior se torna semelhante ao outro que é superior. Mesmo, às vezes, não tendo a mesma evolução, como no caso dos discípulos. Eles estavam muito longe de ter a evolução de Jesus, mas eles tinham uma evolução maior que a dos homens em comum, porque tinham condições de assimilar um conteúdo que outros não conseguiam assimilar. E por isso, eles foram, ou melhor, nasceram com essa incumbência, com essa tarefa. Vejamos até Paulo de Tarso, que também nasceu com essa incumbência e, no entanto, se desviou no início. É dito lá nos Atos dos Apóstolos que ele era vaso escolhido. Precisou de um chamamentozinho. No caso, ele teve essa oportunidade e recuperou o tempo perdido.
Então, os discípulos diretos já não foram assim, mas teve um que estava no meio deles, inclusive se perdeu ali, se confundiu todo, que foi Judas Iscariotes. Então a gente vê que eles tinham uma evolução ainda muito aquém, a de espíritos eminentemente superiores, mas suficientemente humanos, mas humanizados, a ponto de entender e querer participar desse trabalho incrível. Mas nós vamos ficando por aqui hoje, fechamos aqui esse texto e vamos dar continuidade, que a coisa não acaba por aí não. Querido amigo ouvinte, muito obrigado, muita paz e muita luz, e não desligue o seu rádio, porque vem nosso querido irmão aí, né, estudando aí o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso Antônio de Pádua. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, boa noite, meus amigos. Estamos de volta aqui ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos comentar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração. E hoje vamos iniciar as instruções dos Espíritos. E mais precisamente é uma mensagem de João Evangelista, Paris, 1863. O título da mensagem é Deixar vir a mim as criancinhas. Então diz assim: disse o Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, em que o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os humanos fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim a alma à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que soou para o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que por sua vez atrairia para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está empenhada, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se transformarão em verdade. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos uma forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita se expande no horizonte e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. É uma mensagem bem característica de João, né? Até no modo de escrever. Mas ele está aqui nos elucidando essas falas de Jesus, dizendo que fossem ele as criancinhas. Disse que o reino de Deus está reservado para aqueles que ajam semelhantemente
as criancinhas. E aí o próprio João, ele expandiu esse conceito de criancinha, não só na criancinha realmente material, que é um ser pequenininho, um ser que está começando ainda a reaprender as coisas na Terra, está ali amado pela sua mãe. Ele não está escrevendo só esses, a pureza desses, está se referindo a todos que são pequeninos de outra forma, como diz ele aqui, ó. São situações, criaturas que não conhecem a esperança. Eles estão realmente numa infância para a vida em geral. Quem são? Os fracos, as pessoas fracas, as pessoas escravizadas, as pessoas que têm vício. Eles são crianças em termos de maturidade. Pode ser adultos, um corpo de adultos vive como adulto, mas estão ainda crianças em termos de evolução espiritual. Então Jesus está conclamando chamar essa gente toda, que essa gente é que está precisando deles. Essa gente está precisando. Então Jesus disse, e nós fizemos da mesma forma, agindo com pureza em relação a essas pessoas, nós estaríamos fazendo a Ele. É como se estivesse fazendo a Ele próprio. É esse o chamamento que João está trazendo para nós. Se nós fôssemos semelhantes às criancinhas, também iam participar desse, porque nós ainda somos crianças em termos evolutivos morais. Nisso nós somos. Ainda moralmente falando, estamos engatinhando ainda. Podiam nos incumbir nessa listagem que Kardec fez. Mas nós, intelectualmente, materialmente, nós somos adultos, bem criados e arteiros. Estamos fazendo muita arte ainda. Nesse ponto, não podemos ser perdoados como as criancinhas, porque as criancinhas fazem por instinto, sem dolo. E nós fazemos por dolo. Essa é a diferença. E muitas vezes esses que são fracos, que são escravos, eles agem de uma forma quase que instintiva, porque eles não têm alternativa. Não tem alternativa. Então eles precisam realmente da nossa ajuda para isso. Ainda nesse tópico das instruções dos Espíritos, nós temos mais uma mensagem aqui. É de um espírito protetor mandado em Bordeaux, 1861. Também ainda sobre o tema Deixai vir a mim as criancinhas. Deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai que venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes enviarei os segredos da cura para as suas feridas. Qual é, meus amigos, esse sublime soberano bálsamo que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e às cicatrizes? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que a sua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem. E eu sei que a tua mão se abate sobre mim. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da sua frágil criatura, dá-lhe ao coração as alegrias puras, benditas ainda. Bendito seja ainda. Mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir aos seus pés a voz do seu reconhecimento. Então, estamos classificando como desses necessitados, como as criancinhas do amparo divino. Se tendes amor, possuís tudo o que se pode desejar na terra. Possuís a pérola por excelência que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor,
Tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se insensivelmente da alma vossa tudo o que possa compuscar a sua pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada possa saciar-se de seu alimento de vida no seio do Senhor. Bom, está nos dando muita esperança, deixando nas nossas mãos o caminho por essa vereda até o seio de Abraão, como disse Jesus. Nos resta isso. Mas enquanto não chegamos lá, nós podemos contar com o Pai de Jesus se nós estivermos enquadrados nessas criaturas que estão aqui sofrendo, mas sofrendo resignadamente, passando por muita dificuldade resignadamente. Ou aqueles que agem como criança, na inocência, na pureza, da falta de malícia. Então, nós temos que procurar agir como as crianças e nos enquadrarmos nos benesses que vão receber essas pessoas que são fracas, doentes. Mesmo que nossa doença não seja uma doença física, mas é uma doença moral, que são os nossos vícios. Nós temos que combater isso, combater os nossos vícios, porque nós temos que ir para o pátio espiritual levando o tesouro da vida eterna, que é o amor e a caridade, como disse Jesus. O remédio para essas almas sofridas, que ele elencou aqui, é o amor. Praticando o amor, todas essas feridas vão ser curadas, tudo vai ser cicatrizado. Mas nós somos imperfeitos ainda, não percebemos isso. Na realidade, nós nem sabemos direito o que é o amor. Mas se praticar alguma benesse com alguém, uma ajuda, qualquer que seja, já podemos considerar isso como um princípio amoroso, que vai ser muito útil para nós nessa caminhada em direção ao reino de Deus. Por isso que Jesus, usando essas palavras, essas metáforas, que aparentemente podem ser incompreensíveis, mas se nós usarmos o nosso foco com base no ensinamento do Espiritismo, que é a proposta do livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender o que está por trás das parábolas, a verdadeira mensagem que está por trás das parábolas. E aí sim, entendido isso, nós teremos condições de continuar o nosso avanço para sempre, porque nós estaremos praticando exclusivamente o amor e a caridade, que tem como benefício exatamente isso, curar dos nossos males, aquilo que disse Jesus. Se nós praticarmos a lei do amor e da caridade, nós estaremos diminuindo o nosso fardo, nós estaremos aliviando o nosso jugo. O nosso fardo fica mais leve, o nosso jugo fica mais suave. Que nós estamos cuidando de praticar o amor e a caridade. O remédio, o bálsamo milagroso para nossas dores é o amor. Eu sei que é muito difícil nós fazemos isso, praticar o amor e a caridade. Mas para isso nós estamos aqui para aprender. Né? Aprender e ao mesmo tempo praticar. Não precisa esperar, aprendi, agora eu sou uma pessoa do bem, eu amo totalmente. Aí começar a praticar, não. Isso vai ser concomitante. Eu estou aprendendo e estou praticando. Eu estou praticando e estou aprendendo. É assim que funciona a nossa evolução. Vocês veem que as coisas são mais ou menos encaixadas. Tudo tem base no amor. Ele que, como disse Pedro, cobre uma multidão de pecados, o amor. Então, volta e meia, aparece a mensagem de Jesus aqui, se referindo ao amor ao próximo. Então, gente, é isso que nós temos que fazer. Uma volta a falar. Não é fácil. Não é fácil. É difícil? Claro que é muito difícil. Nós estamos cercados de tentações o tempo todo. Tentações que nós mesmos atraímos. Então, nós precisamos resistir a essas tentações. A melhor maneira é nos afastar, não darmos chance para isso. Por isso que Jesus falou, que nós estudamos aqui antes, se o olho nosso for motivo de escândalo,
arranca-o. Se o braço ou a mão for motivo de escândalo, arranca-os. Porque nós não podemos ter motivo de escândalo mais. Nós estamos noutra. Nós queremos ajudar as pessoas a se livrarem dos seus escândalos, não provocar escândalos para elas, que estaríamos assinando uma promissória para o futuro que teremos que resgatar mais cedo ou mais tarde. Então, meus irmãos, continuando aqui essas mensagens, tem a mensagem do Vianney, o cura d'Ars, em Paris, 1863. Kardec nos diz aqui que essa comunicação foi dada a respeito de uma pessoa cega em favor da qual havia sido evocado o espírito de J.B. Vianney, tinha sido o cura d'Ars. Então o que ele está nos dizendo? Que numa reunião mediúnica alguém invocou o espírito desse cura para que ele fizesse o milagre de curar a cegueira daquela pessoa. Porque em vida ele já tinha feito alguns milagres, esse padre. Então alguém invocou e ele aproveitou, mandou essa mensagem aqui para a pessoa que era cega, para quem estava se pedindo ajuda. Então diz assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está ali e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolvem. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que possuís quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e quem sabe a cura que timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Mas já que aqui me encontro, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados de vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos do que o Cristo disse que era preciso a que arrancasseis o vosso olho se fosse mal, e que valeria mais lançá-lo ao fogo do que deixar que se torne causa da vossa condenação. Ah, quantos há na terra que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Sim, como são felizes os que por expiação veem a ser atingidos na vista. Seus olhos não são a causa do escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente da vida da alma. Podem ver mais do que vós que vedes claramente. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restitui a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive em contemplação do amor? Não pedirias então que se fosse concedido ver menos puras e menos suaves imagens do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Oh, simples bem-aventurado cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca e vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra conseguem divisar. O olho aberto está sempre pronto a causar a falência da alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir aos céus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera, tem ânimo. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias contente? Mas quem sabe se esse contentamento não ocasionasse a tua perda? Confia no bom Deus
que Ele fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora e sobretudo pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que eu me afaste, recebei todos vós que vos achais aqui reunidos a minha bênção. Cura d'Ars Vianney. Exatamente, uma mensagem direta para ela, consolando-a, porque o caso dela não era um caso de cura, era de consolação. Foi o que ele fez, e aproveitou para nos deixar a mensagem. Aquela cegueira é providencial para que ela não volte a pecar em função do que ela via. Então, veio sem a visão para não ser tentada a pecar. Agora, se foi por escolha própria, que seria muito bom, ou foi por ter sido compulsório, só Deus é que sabe. Nós não sabemos. Mas, de qualquer forma, ela tem que aproveitar já essa dor para tirar proveito e ganhar ascensão ao verdadeiro pátria espiritual. Por hora, meus amigos, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.